Bom dia, ouvintes! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito! Bom dia, Araxá! Está começando o programa Bom Dia Prefeito, o seu encontro semanal com a administração municipal. No programa de hoje, o prefeito Araceli de Paula fala sobre os repasses da Prefeitura de Araxá para as entidades assistenciais da cidade e da posse do novo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Parcerias. O prefeito Araceli ainda comenta os fatos ocorridos nesta semana em Araxá, envolvendo a operação deflagrada pela Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário. Está no ar o programa Bom Dia Prefeito. Você está ouvindo o programa Bom Dia Prefeito! Vamos começar então o programa Bom Dia Prefeito desta sexta-feira, 21 de agosto, ao lado do prefeito Araceli de Paula. Bom dia, prefeito. Bom dia, Germano. Bom dia, Araxá. Bom dia a todos. Prefeito, ontem foi empossado na Prefeitura de Araxá o novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Parcerias, Geraldo Lima Júnior. Exatamente. Eu acho que é um nome que é conhecido de toda Araxá, pela sua competência, pela sua seriedade, pelo seu trabalho e, acima de tudo, pela sua humildade. É uma pessoa altamente, digamos, compromissada com Araxá, que tem história em Araxá, que nós respeitamos muito, e que acho que vem engrandecer a nossa equipe, substituindo também um grande elemento que nós perdemos, até por questões de ordem pessoal, para ele, porque quando o Leandro assumiu o cargo, foi aceitando um convite nosso para que ele desse a sua contribuição no início da administração. E ele realmente nos falou na época a respeito da escassez do tempo para dar uma atenção especial à pasta, mas que nos ajudaria na montagem. Eu acho que a colocação do Geraldo Lima Júnior nessa função vem suprir uma lacuna que nós temos em termos de cidade, assim, porque nós precisávamos realmente de uma pessoa que tivesse o perfil do Leandro, o conhecimento do Leandro, mas tivesse também a disponibilidade que o Leandro não tinha. O Geraldo tem. O Geraldo vai ser um companheiro que vai surpreender, porque é um araxaense, ele gosta das coisas de Araxá, conhece como ninguém todo o setor comercial e empresarial de Araxá, conhece as nossas dificuldades e as nossas potencialidades. Eu acho que ele vem para somar. E o senhor, ao escolher Geraldo Lima Júnior, o senhor também fez uma consulta à classe empresarial, prefeito? Fiz, eu conversei com diversos amigos meus, com diversos segmentos, conversei muito com a Associação Comercial de Araxá, pedi que o presidente ouvisse todos os setores da entidade, até porque o Geraldo foi presidente da associação, o Geraldo teve ali na associação outros cargos também, e ninguém melhor do que a entidade para falar e, digamos, se necessário até avalizar o nome do Geraldo Lima. E com os empresários que eu conversei, com o setor político que eu conversei, todos falaram dele, aquilo que para mim não era novidade, que eu já conhecia. Realmente é um nome que vem a calhar e que aí, numa boa hora, entra na nossa administração. Prefeito Araceli, vamos falar de água, um bem super precioso nos tempos atuais, onde vemos aí crises hídricas, né? Não só no nosso país, como também em outras partes do mundo. É importante sempre o bom uso da água. E o governo de Minas, em parceria com a Copasa, com o Itaipu Binacional e com a Prefeitura de Araxá, estarão implantando aqui na cidade o projeto Cultivando Água Boa. A apresentação desse projeto aconteceu nesta semana com a participação do senhor. Exatamente. Nós fomos motivados pela grandiosidade do projeto e pelo seu alcance, não é isso, social, pelo seu alcance a nível quase que de sobrevivência da própria pessoa. Então, é um projeto que, se bem analisado, ele fala muito perto da sobrevivência de todos nós. E em Araxá, nós temos realmente um manancial bastante rico, e parte desse manancial está justamente numa propriedade da própria prefeitura, e se estende também esse manancial por outras regiões onde existem nascentes que devem ser preservadas, que devem ser conservadas. Então é um projeto que vem se adequar às nossas necessidades e à inteligência do momento. Acho que nós temos que cultivar água boa, sim, se nós não quisermos pagar as consequências. Então,
O projeto que foi encampado pelo governo do estado e passou-se programa de governo, que está sendo patrocinado pela Itaipu Binacional, até pelo problema hídrico, encampado pela Copasa, ele não poderia ser desprezado pela prefeitura. E, coincidentemente, nós tínhamos um projeto também para aquela fazenda da Ipamig, que pertence à prefeitura, e que na nossa avaliação, ela não é aproveitada adequadamente pelo município, até porque lá é uma fazenda experimental, onde há, segundo as informações que nós temos, um aprimoramento de uma raça zebuína que não é o fruto daquilo que se faz lá, não é consumido em Araxá, mas sim enviado para Uberaba. E o plantio do que se faz lá é um plantio experimental. Então é uma área que nós entendemos praticamente inadequada ou sinal ociosa, dado a sua diversidade, a sua condição de realmente ser aproveitada. Nós já pensávamos antes disso em criar ali um vasto campo de hortifruti granjeiro para abastecer toda a cidade, todas as entidades sociais, abastecer, enfim, como fizemos quando criamos no passado o Promoab, todas as escolas, todas as entidades de classe, enfim, a população carente de Araxá. É uma experiência que deu certo no passado e que seria muito adequada ser repetida agora com uma técnica mais aprimorada, com profissionais mais do ramo, não é isso? E feito essa proposta àqueles que propunham a implantação do Água Boa em Araxá, eles acharam fantástica a ideia. Eu acho que são coisas que se somam. Então nós podemos desenvolver um grande projeto, protegendo as nossas nascentes, os nossos mananciais, protegendo o meio ambiente e, acima de tudo, cultivando, não é isso, para a população de Araxá, o hortifruti granjeiro e fazendo disso aí uma referência a nível nacional, inclusive. Gostaria de dizer até que nessa fazenda da Ipamig, que é explorada muito mais em função de Uberaba e de algum experimento que se faz aqui, nós temos lá, se não me engano, de 9 a 12 funcionários da prefeitura, nós temos implementos da prefeitura, nós temos gastos da prefeitura, que eu acho que tem que ser reaproveitados ou aproveitados em função nossa. Nós vamos fazer esse contato com a Ipamig, porque há um contrato de 20 anos com ele, mas renovável de 4 em 4 anos. Os primeiros 4 anos já venceram. Então nós vamos implantar ali um projeto modelo para Araxá, para a região e, quem sabe, para o Brasil. Eu acho que nós temos que participar dessa modalidade, né? Isso eu acho que nós temos que criar condições de facilitar a distribuição do hortifruti granjeiro para as classes que necessitam realmente desse complemento. Esse projeto do cultivo do hortifruti granjeiro nessa propriedade seria gerido pela própria administração municipal, prefeito? Exatamente, a administração municipal, com técnicos da área, né, isso, aproveitando inclusive um potencial que nós temos aí quem sabe até do pequeno jardineiro, adaptando eles para que eles trabalhassem lá também. É um cultivo, assim, digamos, de uma multiplicidade muito grande quanto ao uso. E poderíamos também usar nessa fazenda a experiência que se desenvolve no UniAraxá através de projetos que nós podemos fazer em diversos campos da agronomia, que hoje nós temos faculdades nessa área, estabelecer lá campos de treinamento, de capacitação dos alunos que estão lá no UniAraxá. Eu acho que é um programa que tem, digamos, um cunho social enorme, que tem uma desenvoltura muito grande e que pode ser colocado em função da nossa cidade. Prefeito Araceli, vamos falar agora de repasses para entidades assistenciais de Araxá. Repasses que vêm acontecendo, repasses que já foram aprovados pela Câmara Municipal através de projetos de autoria do senhor e que serão realizados, aguardando, obviamente, os trâmites legais, ou seja, as entidades continuam sendo assistidas pelo município. Olha, Germano, eu te confesso que não gostaria de voltar mais a esse assunto, porque fica parecendo que nós estamos fazendo um proselitismo da administração, o que não é verdade. Mas nós temos que estabelecer determinados parâmetros para que a sociedade entenda de vez o que acontece. A prefeitura tem, na verdade, as suas obrigações precípuas. A prefeitura tem realmente compromissos na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, na área da limpeza urbana, enfim, ela tem uma gama de obrigações que são inerentes à sua própria existência e à arrecadação que ela percebe. Agora, a prefeitura também tem um compromisso social muito grande.
que ela realiza por si através das suas ações, mas realiza através de entidades também parceiras. Entidades que normalmente prestam serviços à comunidade. Mas essas entidades têm que se entender que são parceiras e não extensões da prefeitura na sua obrigação de fazer. Eu me lembro, eu sou de um tempo, e talvez muitos que estão me ouvindo nesse momento são desse mesmo tempo, em que grandes instituições da área filantrópica de Araxá, existentes naquela época e existentes até hoje, elas tinham a parceria da prefeitura, parceria das empresas, e vale ressaltar da própria CBMM, tinham parcerias da comunidade, tinham planos de trabalho assim maravilhosos, com a participação de voluntários. Eu me lembro assim com muita saudade, com que amor as pessoas do Lar São Vicente, os vicentinos faziam aquele trabalho de porta em porta, que a sociedade espírita ainda faz aquele trabalho de coleta de ajudas, né? E que outras entidades também, fazendo a sua parte, buscam parcerias com o poder público. Eu me lembro do próprio SOS fazendo esse tipo de campanha. Eu já fui associado de diversas entidades que a gente tinha mensalidades e elas se mantinham. Tinha um carnezinho do SOS, né? Exatamente. Penso eu que ainda tenha, né? Um carnezinho que a pessoa pagava por mês. Não sei. Então essas entidades tinham essa filantropia de origem e tinham essa participação espontânea da prefeitura também. Então, nesse somatório, realmente, a gente fazia grandes coisas e essas entidades eram altamente respeitadas. Só que, às vezes, até pelo excesso, digamos, de participação, ou, digamos, o excesso de zelo da prefeitura ao longo do tempo, essas entidades foram, algumas delas, perdendo esse caráter de participativa para ser apenas uma distribuidora de recursos do próprio município, para entidades, às vezes, que necessitam, entidades carentes, entidades sérias, para setores que realmente merecem e precisam de receber essa acolhida. Ora, mas a prefeitura, no nosso entendimento e no entendimento de todos aqueles estudiosos do assunto, inclusive do próprio Ministério Público, da própria Justiça, eles entendem que o poder público tem as suas próprias ações definidas em lei. E se o poder público não cuidar das suas obrigações, ninguém o substituirá. Então ele pode ser parceiro, e deve ser parceiro, e tem sido parceiro. Agora, constantemente, Germano, eu tenho visto que a prefeitura tem sido cobrada. É justo ser cobrada? É. Eu acho que a entidade tem o direito de cobrar. Mas ela precisa ter a humildade de entender também, de reconhecer. A Prefeitura de Araxá, não vou falar da nossa administração, não, de todas as administrações, é uma prefeitura muito participativa no campo social. O campo social de Araxá é muito bem assistido. Quando eu assumi novamente a prefeitura, nós tínhamos mais de 190 entidades recebendo dos cofres municipais. Agora, poxa, é uma gama de entidades filantrópicas, que muitas conhecidas, mas quantas e quantas novas entidades surgiram. Então, eu acho que o poder público bancar tudo isso é realmente algo assim desproporcional. No que tange ao que está acontecendo agora, houve algumas modificações. Não fomos nós que fizemos as modificações, não. Primeiro foi a própria necessidade. Nós estamos numa fase de decadência de arrecadação. Isso no Brasil inteiro, no estado inteiro, isso é do conhecimento de todo mundo. Nós estamos trabalhando com um orçamento, volto a dizer, superestimado, em quase 100 milhões. Então os valores, às vezes, que são cobrados da prefeitura, são inexistentes. Nós repassamos pela primeira vez na história para a Câmara Municipal, até aceitando o pedido deles, que aqueles recursos do Fundo de Assistência do município fossem repassados por eles através de emendas dos vereadores. Porque o que existe é aquilo, é 1% da arrecadação. Então repassamos e todas as emendas dos vereadores, todas elas obedecidas, todas as limitações legais, as imposições legais, estão sendo pagas. Agora, se um ou outro não envia para essa ou para aquela entidade, o problema desse segmento de emendas não é da prefeitura, mas outros segmentos, quer dizer, o Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo do Idoso, o Fundeb, todos esses segmentos que são repassados via prefeitura são sistematicamente repassados para as entidades. Só que hoje existem os conselhos
que decidem para quais entidades e quanto para cada entidade. E nós obedecemos isso. Então, assim que o Conselho delibera, e se delibera dentro daquilo que é previsto em lei, a Prefeitura simplesmente repassa. Se há atraso, o atraso não é da Prefeitura, eu volto a dizer isso. Existem casos, eu vou dizer 2 casos aqui, ou 3, que aconteceram recentemente, que está causando uma certa celeuma aí, que a Prefeitura poderia, sim, dos 3 milhões, ter destinado verbas para a FADA, poderia ter destinado verbas para o SOS, para o Asilo São Vicente. E vou dizer aqui, até para fazer justiça, o vereador Fabiano, hoje presidente da Câmara, ele me procurou, logo depois da distribuição das verbas dos vereadores, e disse: prefeito, olha, infelizmente o SOS não recebeu emenda dos vereadores e eu gostaria, se possível, se a Prefeitura pudesse repassar alguma coisa para o SOS. Eu falei: perfeitamente, Fabiano. Eu acho que você tem toda a razão. Se eles não receberam, está aí uma entidade que merece. Determinando que se fizesse um projeto de 100 mil reais para repassar. Então, aqueles casos que foram levantados foram todos autorizados, porque realmente tratam-se de entidades sérias, entidades que nós respeitamos, que fazem parte da nossa estrutura social. Então, eles foram realmente lembrados. E é do conhecimento de todo mundo, é do conhecimento de Araxá, que 1.100.000 reais da nossa época ainda de deputado, lá em Brasília, nós repassamos para a FADA, para a PAI e para o Recanto do Idoso São Vicente, dividimos esse 1 milhão em pagamentos a partir de agosto até dezembro. Já receberam a primeira parcela, vão receber a segunda brevemente. Então não há esse esquecimento, não há esse abandono, não. Me parece que a própria FADA deve ter recebido ontem, assinado ontem, o convênio do FIA, que repassa para ela 200 mil reais. Eu vi o presidente da FADA chegar na prefeitura ontem e foi muito bem tratado, muito bem recebido, foi assinar para receber. Agora eu não sei por quê, qual a motivação de querer assim desmerecer a prefeitura, ou tentar criar um fato desagradável, um fato que não condiz com a verdade, um fato que chega a ser até degradante. Contra um poder que está procurando trabalhar com seriedade, que nós estamos vivendo momentos de seriedade, não se pode brincar com dinheiro público. A própria FADA, que eu respeito muito, até porque a FADA é uma das entidades que eu ajudei a criar e ajudei a manter sempre que pude, na sua ampliação, com equipamentos. É uma entidade que para mim não deveria nunca ter qualquer problema na sua atuação pela sua seriedade. E que sempre respeitei até as suas posições pessoais quanto à política, porque eu acho que não se faz política com a necessidade das pessoas. Olha, quando a gente fala em participar das entidades, essa participação às vezes não é apenas financeira, não. Às vezes ela é muito mais do que financeira. Nós temos a felicidade de poder dizer aqui que só na FADA nós devemos ter 12 funcionários. Todos eles altamente competentes, dedicados, que recebem os seus proventos da prefeitura. São aproximadamente 30 mil reais a mais que nós pagamos a esses funcionários. Da mesma forma que nós sabemos que outras entidades também repassam funcionários para a FADA, porque elas têm esse mesmo sentimento. A própria Santa Casa, na relação que nós temos lá da FADA, mantém funcionários da FADA. A FADA é uma entidade tão querida que todos querem ajudar, todos querem participar. Então, empresas também estão ajudando. Acho que isso aí, eu gostaria até de aplaudir aqui no ar a atuação da FADA, que ela conseguiu ser simpática e mostrar um trabalho altamente humanitário e dignificante. Então não precisa brigar para receber, não. Todo mundo quer ajudar a FADA. Vou contar aqui, eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande pela diretora da FADA, que assim que eu entrei na prefeitura, nesse mandato, ela me procurou na prefeitura. Ela estava onde hoje funciona lá aqueles anexos da prefeitura, no carro. Ela queria receber aquilo que estava faltando da administração passada para o pagamento da verba destinada à FADA. Se não me engano, eram 110 mil reais. Ela se desculpou que não poderia ir lá. Eu fui lá pessoalmente entregar a ela. Levei o empenho para ela assinar e o cheque para ela levar. Então nós temos esse respeito, esse carinho para com a FADA e com a sua direção. Eu não sei por quê. De repente querem se levantar contra a prefeitura, como se a prefeitura fosse culpada de tudo que acontece. Infelizmente, como ocorreu com a própria Santa Casa. De repente ameaçaram que iam fechar a Santa Casa, que a prefeitura não estava contribuindo com a Santa Casa. De repente vão fechar outra entidade porque a prefeitura não está contribuindo. Vão fechar outra porque a prefeitura não está contribuindo. Olha,
Gente, analisa o que está acontecendo em Araxá, pensa um pouco, nós voltamos para a prefeitura para ter essa tranquilidade e essa seriedade. Quando eu dizia que a prefeitura é parceira, ela é uma boa parceira. Da mesma forma que nós sempre ajudamos a Santa Casa, nós ajudamos a Casa do Caminho. Nós repassamos recursos para eles. Quando eles chegam e mostram seus balanços, nós precisamos disso. Nós repassamos, outros prefeitos repassaram. Então não há por que ter tentado denegrir a imagem do poder público com coisas que não são corretas. Eu acho que isso realmente nos traz uma certa, não descrença, mas eu acho que uma certa inconformidade de como a coisa é posta. Prefeito Araceli de Paula, na semana passada nós tratamos aqui no programa sobre os fatos que envolveram a Santa Casa de Misericórdia, que são de conhecimento público a respeito aí de investigações feitas pela Polícia Civil. Nesta semana, a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário desencadearam uma operação que acabou aí fazendo uma investigação sobre fatos ocorridos dentro da Câmara Municipal de Araxá. E isso fez com que outras prisões fossem realizadas, prisões que também foram amplamente divulgadas. Ou seja, esse momento de turbulência pela qual a cidade passa, ele continua, né, prefeito? A semana passada nós tratamos disso e estamos tratando disso hoje aqui de novo no programa. Olha, Germano, a gente trata assim com certo constrangimento e com certo sentimento de cidadania. Eu fiquei 24 anos em Brasília como deputado federal e passei por diversas crises as mais terríveis. Eu passei pelos anões do orçamento, pelo impeachment do presidente Collor, uma crise atrás da outra. Isso nunca faz bem para a instituição. Isso sempre machuca um pouco as pessoas que ali estão. Você não sabe até onde aquilo que se apura é a verdade, aquilo que se fala é o que aconteceu, porque são fatos que às vezes fogem à nossa percepção e ao nosso conhecimento e fica, digamos, solto no ar as versões que as pessoas contam, umas com uma certa maldade, outras com muita maldade, outras tentando atenuar. Então é muito difícil para nós que não temos conhecimento dos autos fazer um julgamento. Mas como araxaense eu vou dizer que a gente lamenta que ocorra isso em Araxá. Conheço todas as pessoas que estão envolvidas, são pessoas que eu conheço, são pessoas do nosso dia a dia, são pessoas do nosso conhecimento. Eu não sei qual é a extensão, eu espero que seja a menor possível. Sei que às vezes, quando se trata da classe política, sempre há um certo exagero nos comentários, às vezes as coisas não são tão negras como são pintadas, mas aquilo que ocorre realmente tem que ser apurado, isso aí é inegável, eu acho que isso aí ninguém foge disso. Falo com a experiência de quem passou 24 anos em Brasília, falo com a experiência de quem passou por aquele processo do mensalão, está acompanhando de perto esse processo do Petrolão. Eu acho que tudo isso, Germano, são fatos passageiros, são fatos do cotidiano de um país que está crescendo. Porque hoje os meios investigatórios são muito mais sofisticados, são muito mais presentes. Eu acho que hoje o homem nunca pode dizer que é só, eu sou um homem só, nunca. Hoje ele é um homem e o mundo. Ele é captado a todo momento pelo mundo, você sabe que hoje a capacidade de informar e de penetrar na intimidade de todos é muito grande. Espero que seja levantado aquilo que tem que ser levantado e espero, até interpretando um pouco do sentimento de Araxá, que seja dos males o menor, que seja o menor possível. Não é isso? Espero que seja assim. Agora, eu respeito muito o trabalho da justiça. Respeito muito o trabalho da investigação. Respeito muito a competência das autoridades que estão imbuídas de fazer esse levantamento. Isso traz para a cidade uma certa tranquilidade. São pessoas sérias, são pessoas conscientes das suas obrigações, dos seus deveres, que cumprem o dever quando faz esse tipo de investigação. Não gostaria que a coisa estivesse acontecendo em Araxá. Mas acontece, está acontecendo, nós não podemos evitar também. Eu tive há pouco, ontem, uma reunião com os meus secretários, lamentei, disse que lamentava profundamente o que estava acontecendo, mas ficava por um lado satisfeito, quer dizer, não via diretamente alguém da administração assim, interligado nas acusações que se fazia. Evidentemente pode ter um ou outro, isso faz parte, mas eu acho que a cidade ficou um pouco aturdida. A mensagem que se leva de Araxá nesse ponto não é positiva.
Você está ouvindo o programa Bom Dia Prefeito. E o programa Bom Dia Prefeito está terminando. Lembrando que toda sexta-feira você, araxaense, tem um encontro marcado com a administração municipal aqui neste horário. E o recado final é do prefeito Araceli de Paula. Germano, é um recado de dizer a Araxá que eu acredito muito na nossa cidade. Eu acho que nós realmente estamos vivendo um momento difícil, mas que essa dificuldade é transitória. Eu acho que sempre depois, digamos, de uma crise, você tem o período da recompensa, né? De recuperar o tempo perdido. Eu acho que nós já estamos recuperando. Eu consigo divisar, graças a Deus, luz no fim do túnel. Eu acho que tanto para nós como para esse país, nós já temos luz no fim do túnel. O simples fato de nós reconhecermos as nossas dificuldades, os nossos problemas, já é um grande passo. Eu sinto isso. Agora, eu volto até, se me permite, dentro do seu questionamento, para pedir a toda e qualquer entidade que tiver qualquer problema com a prefeitura nesse sentido, de repasse de verba, de uma coisa ou de outra. Nós temos uma equipe muito boa e muito séria que está tratando com isso. Converse com essa equipe. Eu acho que nós estamos tentando e estamos fazendo uma administração séria em Araxá. E é com essa seriedade e com essa tranquilidade que a gente conversa com os araxaenses. Eu quero ver as entidades bem, quero ver a nossa cidade crescer e quero, se Deus quiser, que esses fatos que hoje nós lamentamos, dentro de muito pouco tempo, seja apenas uma página virada e todos nós estejamos de braços dados, de mãos dadas, festejando uma manhã bom para todos nós. Muito obrigado, um abraço a Araxá e muito obrigado pelo apoio que nós estamos tendo. 150 anos de contos e histórias. Araxá, de novos tempos. Lá no alto Cristo Redentor, braços abertos abençoando nosso povo. Não há nem haverá cidade igual a de Araxá. Não há nem haverá cidade igual a de Araxá. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.